Capítulo 13. Cerca de uma semana depois, Marva trouxe a notícia de que a princesa havia sangrado. No mesmo dia, a escrava escolhida por Cartimandua pôs-se a seguir o general. Mas só 2 noites depois conseguiu abordá-lo, quando ele saía do acampamento romano, onde costumava ir beber vinho em companhia dos soldados. Bastante embriagado, logo notou a linda moça rondando o acampamento e se aproximou. — O que está fazendo aqui, mulher? — indagou, a voz pastosa e o olhar lúbrico. — Nada, foi a resposta inocente. Apenas aproveitando o luar, na esperança de que um nobre e gentil senhor queira desfrutar da minha companhia. Propositalmente, ela deixou à mostra parte de seus seios e das coxas bem torneadas, inflamando Marcos de um desejo quase incontrolável. Ele a puxou e a beijou avidamente, seguindo, abraçado com ela, em direção à sua casa, onde a amou frenética e de forma selvagem, deixando nela as marcas de sua lascívia. Logo após o ato, ele adormeceu e só despertaria no dia seguinte, já esquecido da mulher com quem se havia deitado. Ela, então, recolheu todo o sêmen que pôde em um vidrinho e saiu sem fazer barulho, correndo em direção à caverna onde Kelvin e outros druidas viviam. De posse dos elementos necessários, Kelvin colocou tudo em uma cesta e partiu para a floresta, longe das vistas de aprendizes curiosos e dos demais druidas, que poderiam perceber que o encantamento seria feito de forma incompleta. Ali preparou a magia, deitando fora o sangue de Alana, que seria a substância ativadora da paixão da princesa pelo romano. A energia desprendida do preparado provocou os espíritos que costumavam atender aos chamados do druida, e eles receberam as oferendas com entusiasmo e avidez. O pagamento fora plenamente aceito pelas entidades, que logo trataram de interferir na mente do general, o que era muito fácil, dada a baixa moral de que gozava. A recompensa, contudo, ainda não estava completa, condicionada à eficácia do resultado. Os espíritos sabiam que tinham direito a mais, e era com isso que Kelvin contava para o sucesso do trabalho. Rapidamente, os efeitos da magia foram sentidos pelo general. Ele estava em patrulha, cavalgando ao lado de seus soldados, quando 2 espíritos maltrapilhos o avistaram. Ambos se sentaram no cavalo junto com ele, um na frente, outro atrás. Na mesma hora, ele sentiu um arrepio, que atribuiu ao mau tempo e ao ar frio que parecia constante naquelas terras. Subitamente, tomado pelo cansaço, resolveu dar por encerrada a ronda do dia e foi para casa, sentindo-se estranhamente mal. Os espíritos seguiram com ele. Em casa, serviu-se de uma generosa dose de vinho, que os espíritos também sorveram, estimulando-o a beber ainda mais. Assim, ele o fez, facilitando a ação dos desencarnados. Quem dava as ordens era uma mulher, um espírito com cara maldosa, chamado Lorna. O segundo, de nome Brian, pareceu não ter muita consciência do que fazia, limitando-se a obedecer e repetir o que Lorna fazia, com gestos mecânicos e impensados. A um sinal dela, teve início o procedimento. Lorna postou-se à frente do general e Brian atrás, pondo-se ambos a trabalhar no processo de selamento dos corpos emocional e mental do romano, a fim de drenar eventuais vibrações de harmonia e aprisionar a energia daninha
que atuaria como facilitadora da ideia fixa que pretendiam introduzir em seus pensamentos. Começaram alfinetando os joelhos, os pés, as mãos e os ombros do romano, a fim de evitar a absorção, a distribuição, o equilíbrio e a renovação do fluxo energético em seu corpo. Depois, Brian pressionou a parte posterior do pescoço do encarnado, nele injetando fluidos densos e bloqueadores, que facilitariam a ação perniciosa dos espíritos. Feito isso, Lorna deu início ao processo de moldagem de uma forma energética derivada de pensamentos lascivos, com a aparência e a sensualidade de Alana. Quando a forma plasmada ficou pronta, Lorna colou-se ao corpo do general, direcionando suas mãos para as partes íntimas dele, que ela ia acariciando de forma mecânica e repetitiva. Por fim, Brian introduziu uma espécie de cunho no cérebro de Marcos, que obnubilou seu campo mental, deixando-o aberto à sugestão repetitiva de deitar-se com Alana, e apenas com ela. Foi tudo muito rápido. Terminado o serviço, aguardaram. A princípio, nada aconteceu além de um arrepio e um leve estremecimento na nuca do general. Aos poucos, porém, ele foi sendo envolvido por uma nuvem espessa que anuviava e confundia seus pensamentos, facilitando a assimilação das sugestões da forma energética a ele grudada, instalando o processo obsessivo. Paralelamente às carícias, embora não sentidas na matéria densa, iam despertando nele um desejo incompreensível e quase incontrolável. De repente, Marcos Tito pôs-se a pensar em Alana e a imaginar como seria tê-la em seus braços. Ele a desejara desde a primeira vez em que a vira. Contudo, conseguira resistir a seus encantos, porque sabia que ela, de alguma forma, só queria usá-lo. Agora, porém, reconsiderava a ideia. Alana era linda e sensual o suficiente para despertar nele a paixão avassaladora da juventude. Ele não era mais nenhum garoto, contudo, sentia ainda o ímpeto sexual de maneira bastante acentuada. E já andava cansado das meretrizes que acorriam à sua cama em busca de favores e algumas moedas. Possuir uma princesa seria bem diferente. Satisfeitos, Brian e Lorna deixaram o general a sós, em companhia da falsa Alana, artificialmente plasmada para lhe servir de companhia constante. Agora era só aguardar a conclusão da empreitada, quando então receberiam o pagamento principal. Um sacrifício de sangue lhes fora assegurado, caso o general cedesse aos assédios da princesa. Era algo que não podiam perder. Ao mesmo tempo, Alana cuidava de fazer a sua parte. Assim que Kelvin lhe avisou da entrega das oferendas e, portanto, do início da movimentação das forças ocultas, a princesa também começou a agir, como se fascinada estivesse. À hora do jantar, manteve o olhar perdido, mal tocando na comida, até que subitamente fez uma pergunta que Cartimandua gostou de ouvir. Por que o general não veio mais nos visitar? Cartimandua e Velocatus trocaram olhares significativos, até que a rainha falou, forjando inocência. Não sei. Por que pergunta? Não sei explicar, mas de repente senti falta dele. Verdade? Posso saber por que a mudança repentina?
questionou Velocatus, que, embora respeitasse o poder dos druidas, era um pouco cético quanto àquele tipo de magia. Cartimandua quase o esbofeteou, temendo que ele fizesse Alanna raciocinar e atirasse do encantamento. A princesa, contudo, seguindo as orientações de Kelvin, prosseguiu com seu fingimento. Como eu disse, não sei explicar. Foi algo repentino, súbito. A imagem dele surgiu em minhas lembranças e me peguei sentindo a falta dele. Alanna sabe o que é melhor para ela, intercedeu Cartimandua. Foi preciso muita frieza para que Alanna não saltasse da cadeira e atirasse na face da mãe o horror que tinha a ideia de se casar com um romano. Sem contar que ainda não a havia perdoado por ter mandado matar Marlon. Já se esqueceu de Marlon? Insistiu Velocatus, indiferente aos olhares furiosos de reprovação que a mulher lhe enviava. Não sei, talvez, ela respondeu, reforçando a expressão de alheamento que Kelvin lhe ensinara, própria das pessoas sob encantamento. Acho que Marlon foi só um capricho, uma ilusão. Exatamente, concordou a rainha satisfeita. Marlon foi apenas um sonho de criança, mas você é uma princesa, não pode se permitir essas fantasias. Tem razão, mãe. E Kelvin tem me ajudado a perceber o quanto Marlon estava enganado a respeito de suas ideias revolucionárias. Tenho pensado em uma maneira de ajudar nosso povo, sem precisar levantar armas contra Roma. Mais uma vez, Cartimandua e Velocatus se entreolharam, dessa vez sem saber o que pensar. E como você pretende fazer isso? Velocatus adiantou-se. Se conquistar a confiança das pessoas, posso convencê-las a trabalhar um pouco mais e, consequentemente, produzir mais. Isso deixaria os romanos satisfeitos e não causaria danos ao nosso povo. Afinal, não quero dar início a uma chacina. Muito sábio, minha filha, elogiou Cartimandua. E onde o general entra nisso? Velocatus quis saber. Ainda não sei exatamente. Para falar a verdade, nem eu sei por que, de uma hora para outra, dei para pensar nele com tanta insistência. Mas a verdade é que ele não me sai da cabeça. Que tal se o convidássemos para jantar amanhã? Sugeriu a rainha. Seria bom. Então está decidido. Amanhã mesmo, Marcus Tito estará conosco. Alanna sorriu, embora seu sorriso não se devesse ao general, mas sim ao bom encaminhamento de seus planos. Como bom soldado que era, Velocatus podia estar um pouco desconfiado, mas a ansiedade de Cartimandua, aliada à confiança que tinha em Kelvin, fazia com que ela acreditasse cegamente nas palavras da filha. Ou talvez fosse seu desejo, ou sua esperança, que a levasse a crer naquilo que ela gostaria que fosse verdade. Logo cedo, no dia seguinte, a rainha despachou um mensageiro, levando o convite para Marcus Tito. O romano atendeu o rapaz com uma certa impaciência. Depois de ouvir a mensagem, dispensou-o, sem dar resposta. Não dizia nem que sim, nem que não. Estava cansado de Cartimandua e de suas armadilhas para tentar levá-lo a casar-se com a princesa. Havia um alarme soando na mente dele que dificultava, em parte, a ação dos seres das trevas. Mais forte do que a lascívia era sua lealdade a Roma. Ele podia estar louco de desejo, mas isso não o tornava estúpido.
Sabia que Alana tramava alguma coisa que só podia estar relacionada às ideias revolucionárias que Marlon incutira em sua mente. Esse é um revolucionário quer aprender a manejar a espada, só pode ser por uma razão: lutar. Confiante na infalibilidade da magia de Kelvin, Cartimandua tinha como certo o início de uma relação entre a filha e o general. Não contava que a fidelidade dele a Roma pudesse transformar-se em obstáculo a seus propósitos, mesmo porque desconhecia os planos de Alana. E quando o mensageiro retornou ao palácio trazendo a informação de que o general não enviara a resposta, Cartimandua começou a duvidar dos poderes de Kelvin. Não se preocupe, rainha, disse o druida. Essa resistência não vai durar muito. Em breve ele cederá. Kelvin não entendia porque ele não se entregava desde logo à magia e decidiu que era preciso um pequeno estímulo para obrigá-lo a ceder, mas já sabia o que devia fazer.